oportunidades que você perdeu por não ter chegado aqui com o documento? Pra ser sincero, foram várias. Em que sentido? Principalmente trabalho. Porque assim, quando a gente chegou aqui, a primeira coisa que você tem que ver é que quando a gente tá sem uma. Como que eu posso falar? Quando você chega já com um visto, as empresas parecem que te olham de outro lado, de outro modo. Elas enxergam que você realmente entrou de uma forma disposto a vir morar. Você veio preparado para morar. Você não veio lá, sabe, assim. Então, por exemplo, teve fábricas em Braga, por exemplo, que falaram: olha, você tem residência, você tem visto tal? Não tenho, não tem como. Sabe, a gente teve empresas, por exemplo, inclusive no shopping, por exemplo, lojas que até são muito boas, também mesma coisa. Então, assim, a gente penou. Lógico, também não vou falar pra vocês, empregos assim pesados, como restauração, construção civil, não vão nem aí. Mas ao mesmo tempo, quando você vem já disposto a empreender, vem com uma situação bacana e você também não quer. É aquilo. Por exemplo, eu nunca trabalhei na restauração. Então, pra quem nunca trabalhou na restauração, é pesado. É pesado? É pesado demais. Ainda mais os horários aqui que são muito loucos. É. Então, assim, quando você vai pra construção civil, um cara que nunca bateu uma parede. Tá entendendo? Tipo assim. Aí eu fiquei assim, olha, vamos com calma nessa situação que não é bacana. Mas é assim, é. Aí eu pensei, é aquilo, foi aí que entrou a internet e tudo mais. E eu, enfim, porque se não fosse isso, sinceramente, eu falei assim, cara, foi muito complicado. Tanto que a minha primeira fábrica, quando eles aceitaram, né, a manifestação de interesse e tudo mais, Quanto tempo demorou isso? quem arranjou emprego pra mim foi a Selma, tá? Porque eu mesmo sozinho demorei muito tempo pra conseguir, tá? É sério, a Selma, é porque a Selma, ela me surpreendeu. Ela conseguiu um emprego no primeiro mês. Caramba aí, ó. Sério. Porque ela foi no papo. O que ela imprimiu o currículo. Aliás, a gente nunca usou o Europass. Por incrível que pareça. Nunca. A gente pegou e imprimiu o currículo no Canvas, que o Europass é o mais indicado, né? E O tudo mais. Europass é um modelo de currículo, né, que eles tentaram padronizar aqui na Europa. Então tem um site que você entra e faz o seu currículo nesse formato. Você Exato. fez por conta. Cara, a gente fez no Canva. A Selma saiu distribuindo tudo quanto foi canto. E fazendo amizade com todo mundo. Que é uma coisa que a gente fala pra todo mundo. Quando você chega em Portugal, você tem que ser aberto a conversar com todo mundo. Cara, seja uma pessoa receptiva. Seja uma pessoa. Lógico, com filtro. Porque infelizmente a gente sabe como é que é. Mas entenda que aqui, cara, você tem que conversar, você tem que fazer amizade, você tem que abrir um leque de opções. E a Selma fez isso muito rápido. A chave dela virou muito mais rápida do que a minha. Tanto que, tipo assim, quando a gente foi pra Lisboa, quando a gente voltou, ela já estava com todo o planejamento de lojas que ela ia para distribuir o currículo, fábricas, ela já sabia tudo mapeado, justamente para ela distribuir. E, cara, sem brincadeira, ela conseguiu um emprego na loja de 1 euro, né? Que ela chegou e falou assim: não, eu tenho disposição, eu sou isso, isso e aquilo, pode ter certeza, confia, vamos fazer um teste. Ela desafiou o dono para fazer o teste, basicamente, a menina foi e ela entrou. E ela entrou e ela foi muito bem e tal. E, tipo assim, ela conseguiu. O emprego para mim foi o quê? 3 meses, eu acho. Agora eu não lembro direito, ela conseguiu um emprego para mim. E ela conseguiu pra tu. Ela conseguiu pra mim. Através de quê? Ela Cliente. falou: ah, vai trabalhar, vai ficar em casa não. Exato. Exato. Aí, tipo assim, ela chegou e falou assim: Thiago, falei com uma cliente hoje, tal lugar se liga. Aí eu ligava. Thiago, falei com uma cliente hoje, falei, meu Deus do céu, não, vai lá, tal. E foi. E aí foi que eu consegui vaga numa fábrica de reciclagem, Uhum. que foi doído, né? Eu fiquei 3 dias. Eita. Sério. Eu quase desmaiei de tanto peso que eu peguei. Foi muito surreal. O que que você tinha que fazer lá nessa Cara, fábrica? a fábrica basicamente ela pega roupas, brinquedos e tudo que você vai deixando nesses. Sabe essas lixeiras, no caso, que tem também os depósitos ali pra você botar as roupas e tudo Sim. mais pra doação? Basicamente ela pega aquilo e vai separando em tudo mais. E aí o que acontece? Eu tinha que encher sacos absurdos, maiores do que eu. E eu tinha que subir nesses sacos pra apertar eles pra caber mais coisa, sem segurança nenhuma. Caramba. E aí, além disso, o que que eu tinha que fazer? Eu tinha que pegar esses sacos, botar dentro do carrinho e levar. Só o carrinho tinha 30 quilos. Esses sacos chegavam a pesar 80 até 120 quilos. E eu fiquei assim, cara, como que carrega isso aí? Porque quando você vai carregar o carrinho, tem um peso absurdo. E na época tava tendo, às vezes, uma coisa ou outra da Covid. E aí o que acontece? Muita gente de baixa. Ou seja, acumulou trabalho. Eu tinha que fazer uma, duas, três funções. Em 3 dias que eu fiquei lá, no terceiro dia eu quase desmaiei, bati assim com as costas e eu vi assim tudo nublado. Falei, gente, peraí, volta. Aí eu falei, calma aí. Aí eu fui no RH e falei assim, cara, não tô aguentando. Pessoal, muito gente boa. Foi um dos melhores RHs que eu já tive. Falando, não, você quer ir pra outra função e tal. Só que a outra função também era muito pesada. Eu falei, calma. Aí eu tive que sair. Eu fiquei quase 2 semanas. Foi a primeira vez que eu fui no hospital de Braga, que aliás é maravilhoso.
porque realmente eu fiquei com as costas doendo de um jeito que eu ficava sem dormir. E aí que eu senti o primeiro impacto de Portugal. Falou, não é brincadeira aqui. Negativo. Cara, foi uma situação onde até hoje eu lembro com carinho dessa fábrica, porque eles reconheceram, falaram, não, realmente está com falta de pessoal, a gente não está conseguindo contratar as pessoas e tal, não sei o quê. E realmente está todo mundo saindo. Ou seja, entrava e saiu do mesmo jeito que eu. Da mesma forma. Porque não tinha o que fazer. A fábrica precisava de pessoas para fazer aquela função. Tinha gente de baixo na outra função, então você acabava acumulando e por aí vai. Então foi mais ou menos dessa forma. E por que pareça, meu segundo emprego, a Selma também foi ela que conseguiu. E o Foi terceiro aonde? também, se não me engano. Foi aonde? Segundo Cara, ou terceiro? cara, o segundo foi para lavar prato. Uma restauração. Dores e sabores do imigrante. Cara, foi na restauração e logo depois eu consegui eu trabalhei na fábrica de biscoito. Que, aliás, a Selma também foi que conseguiu. Cara, praticamente a Selma foi meu RH aqui. A Selma é recrutadora. Não, ela é fantástica. Um beijo, Selma, pra você que tá assistindo a gente aí, ó. Cara, foi fantástico. É porque, tipo, é o que eu tô falando. Assim, eu demorei a virar a chave em que sentido? Eu sou muito comunicativo. Só que aqui em Portugal, eu me limitei em algumas situações onde eu chegava e é porque eu levei muita porrada, até mesmo de amigos. Então, assim, eu cheguei aqui travado em algumas situações. Tanto que eu perdi uma grande amizade quando cheguei aqui. Então eu falei assim, cara, Peraí que eu gosto dessas tretas. Perdeu uma grande amizade, o que foi? Cara, eu e a Sam, a gente veio com um casal de amigos aqui. E acabou que a gente, infelizmente, não houve uma briga, a gente só entendeu que a gente tinha que seguir caminhos diferentes, mas foi doído. Porque, sabe, ficou uma coisa em aberto, né? E a gente acabou se desvencilhando assim e tal. E logo depois a gente fez amizade também com uma pessoa que depois a gente descobriu que tava falando mal de mim pelas costas. E foi um negócio assim que eu fiquei, mano. Que até pediu desculpa a Selma depois. E é uma pessoa que a gente gosta muito, aliás, a gente gosta muito da pessoa. Só que, sabe quando você vai levando umas porradas assim e você começa a ficar com o pé atrás e meio travado? A Selma não ficou nessa, não. Eu fiquei. E aí, tipo assim, isso não pode acontecer. Você tá num país diferente, você precisa, cara, ter um network absurdo. A palavra em Portugal é network, cara. Networking. Porque assim, quando você chega e você. Muitas das vezes tem vagas aqui em Portugal de trabalho que não estão na internet. São vagas que estão assim, por exemplo, essa vaga dessa fábrica de biscoito foi através de uma amiga da Selma. Como eu disse, minha primeira fábrica foi através de uma cliente da Selma. Essas vagas não estavam na internet, não. Ou seja, eram vagas que estavam ali abertas, internas para dentro das fábricas, da empresa e tudo mais. E aí uma pessoa ou outra foi falando, tá, tem uma pessoa bacana aqui para te indicar. Indicação. E aí eu entrei. Basicamente dessa forma que a gente, enfim, como eu disse, eu realmente demorei a virar essa chave. Olha, a gente tem uma foto aí do trabalho do Thiago. Vamos ver aí uma foto de muito trabalho, porque eu acho que a vida do imigrante se resume nisso, né? De muito trabalho, principalmente quando chega. Qual foi esse desafio do lavar prato e depois foi para a fábrica do biscoito? Me Foi. conta aí quanto tempo você durou em cada uma dessas. Cara, não, a do biscoito eu fiquei 3 meses, se eu não me engano. A do lava-prato foi onde eu sofri a primeira situação de xenofobia. Primeira, porque teve outras. Teve. A gente já vai falar disso. Vamos ver a foto aí, produção. Que trabalho que esse daí é? A Selma na loja de €1. Eu na loja de costura. Na loja não, na fábrica de costura, que foi a última fábrica. Última não. Foi a penúltima fábrica que eu trabalhei. Essa na fábrica de biscoito. E essa aqui foi que eu te falei. Esses eram os sacos que eu tinha que carregar. Caramba, enorme. E isso porque ainda tem. É porque eu não sei se eu postei. Tinha um vídeo onde eu postei. Eu literalmente o tamanho do saco. Ele é maior do que eu. Eu tenho 1,87 m. E literalmente o saco era maior que eu. Poderia chegar a 1,90 m, 2 metros fácil o saco. Então eu tinha que carregar isso aqui. Então você já passou por várias experiências aí dessas daí. Qual que foi a pior e qual que foi a menos pior? A pior foi há 2 semanas atrás, quando eu fui demitido da Nem sei se posso falar mas acabei falando. Mas foi ruim trabalhar lá? Foi horrível. Foi horrível, na verdade, no sentido como foi a minha demissão, que foi a coisa mais humilhante e desprezível que eu já vivi na minha vida. Eita, conta aí. Sem brincadeira. Eu e a Selma, porque na verdade o que acontece? Depois que eu saí dessa fábrica aqui da Coendu, que foi uma fábrica de costura que eu fiquei durante 7 meses nessa fábrica, foi muito bacana, pra ser sincero. Sou um costureiro, tá? De mão cheia. Mas enfim. O que é que aconteceu? Eu me entreguei na internet. Comecei a trabalhar bem focado com a internet, com essa parceria que eu tenho com essa agência no Brasil de marketing e tal. E vivi muito bem. Até mês passado. Onde eu falei assim, cara, não tá dando certo, porque
Às vezes eu ganho muito, às vezes eu ganho pouco. Ficava nessa situação, falei, não, não dá. Porque eu quero de ambição em Portugal. Vamos agora voltar pro trabalho, né? E, e aí eu vou me estabilizar também na minha saúde mental e tudo mais certinho com relação ao que eu vou fazer. Em resumo, a gente conseguiu. Eu botei currículo, em 4 dias eu fui chamado. O que não é normal, mas acontece muito quando você. No lance do network, como eu te falei. Sim. E aí eu fui chamado para. Quando a gente entrou, eu entrei extremamente empolgado. Porque a é uma das melhores empresas de Portugal. Aqui do norte de Portugal, ela e a Continental são as melhores, assim, né? E, cara, foge muito da curva. A empresa tem uma estrutura fantástica, ela tem uma situação que é muito bacana no sentido de benefícios. Pô, ela dá o seguro-saúde, alimentação dentro da fábrica, a estrutura é muito bacana, não tem aquela situação de um barulho incessante, aquela pessoal, sabe? É absurdo, é muito legal. Quem trabalha lá, muita gente falava assim, cara, muito bacana. E eu falei, beleza. Eu e a Selma, ela pediu demissão da outra fábrica que ela tava. Pra ir pra essa. Para ir pra porque ela foi contratada junto comigo. Uhum. E aí, tipo, a gente ouviu da seguinte forma, não, se você... A primeira coisa que a gente ouviu, assim, no dia que a gente foi contratado na foi a seguinte, cara, tenha sangue nos olhos, se você for compromissado, se você for uma pessoa dedicada, você vai passar anos aqui. Balela. Porque com 2 semanas, eu e minha esposa, a gente não atrasou, a gente não faltou, a gente ficou focado, a gente foi elogiado. A gente, pra você ter uma noção, a gente começou o treinamento com outras pessoas e a gente ouvia vários burburinhos de pessoas que falavam assim, não se empolga. Cara, não demonstra muita felicidade não, vocês estão muito empolgados. Gente, a realidade é outra. E a gente sabe o que a gente botou na cabeça? A gente botou na cabeça o seguinte, cara, o pessoal não pode ver a nossa felicidade, cara. Já estão querendo botar coisa na cabeça da gente que a empresa é ruim. Não, a empresa é ótima. Com 2 semanas, a gente foi contratado no dia 17, acho que no dia 2 ou no dia 3 desse mês, uma coisa assim, sei lá. Ah, um chefe que só viu a gente, só falou com a gente num dia só, falou assim pra gente: Olha, eu quero que vocês passem no RH, porque o contrato de vocês foi rescindido, tá? Vocês não se adaptaram, não. E saiu. Dessa forma. Sendo que no dia anterior eu tinha sido elogiado por uma outra chefe falando que eu tava indo muito bem. E aí eu falei assim, cara, como assim? O que que a gente fez? Não, não fizeram nada, vocês só não se adaptaram. Dessa forma. Só que não satisfeito, ele demitiu eu e a Selma. De uma vez só. Literalmente. Ou seja, tá, é a renda familiar toda deles, vamos cortar, pô. O que que tem? Se a gente tem que pagar aluguel, se a gente vai ter comida dentro de casa, que se dane, pô. É tipo isso. Literalmente, ele chegou e demitiu eu e minha esposa como se fosse 2 lixos. Botou a gente pra fora da fábrica. Passa no RH, pega suas coisas e pode ir embora. Basicamente foi dessa forma. E o pior foi o sorriso no rosto da pessoa. E detalhe, aí uma coisa que não entra na minha cabeça é que podem achar que é chororô, que é mimimi ou coisa do tipo, mas sabe qual é o que não passa na minha cabeça? É a gente não ter uma resposta. Porque quando a gente chegou no RH e perguntou assim, olha, qual é o motivo disso? Porque a gente já tinha ouvido falar que isso é muito comum na. Ah, Ou seja, pessoas entram e são demitidas muito rápido e a desculpa é, não, você não se adaptou. E pessoas que trabalham muito bem. E geralmente é com imigrante. Então a gente chegou e falou assim, cara, qual é o motivo? Não, o chefe deveria ter falado com você qual é o motivo. É, mas ele não falou. É, mas a gente também não sabe. E aí? Então, e aí, boa sorte. A gente lamenta. Foi dessa forma. Então, você imagina a gente, literalmente, a gente criar uma expectativa muito grande num local que toda semana tá tendo, por exemplo, entrou gente nova agora de novo e já foi gente demitida do nada. Só que a gente só precisa saber o motivo, porque se a gente estivesse fazendo alguma coisa de errado, pelo menos é o que eu acho. Quando você tá num treinamento, a primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte: pontuar pra pessoa que ela tá errando pra ela dar um tempo pra ela melhorar, concorda? uhum. Se a pessoa tá sendo elogiada, se a pessoa não recebeu um feedback negativo, cara, que droga de treinamento é esse? Que falta de profissionalismo é esse? Entende? Sim. Então, assim, aquilo foi uma humilhação muito grande. Uhum. E o fato é, de você chegar e demitir um casal e você tirar uma renda familiar como se você não fosse nada, não ligar porque aquela pessoa vai passar, também demonstra uma insensibilidade muito grande. E aí eu desabafei. Aí eu desabafei nos meus stories e falei, cara, passei por isso, isso e isso. Sem sacanagem, eu recebi tanto relato, mas tanto relato.
Pô, essa semana meu marido foi demitido porque ele errou, falou pra chefe que foi ela que ensinou, ele foi demitido por isso. Ah, essa semana 3 pessoas foram demitidas de uma vez só porque o chefe não gostou dela. Tudo na para outras empresas e tudo mais. Ou seja, ali eu percebi que é algo que acontece relativamente com uma certa normalidade em várias fábricas. E eu não sabia disso. Caramba, eu também não. Isso é uma novidade pra mim, não sabia É uma que novidade ruim, né? é uma novidade ruim. Exato. Se eu mostrar pra você os relatos que eu tenho, assim, é porque eu tento preservar as pessoas, né? Muitos portugueses me mandaram mensagem, inclusive eu encontrei com 2 que trabalhavam no meu setor. É, você que sabe que eu tô falando de você, cara, obrigado por isso, tá? Porque ele chegou pra mim, um português em específico, ele falou o seguinte: nessa empresa em específico, se você demonstrar felicidade, se você demonstrar que você tá bem, se você demonstrar que você é compromissado, não te garante em nada. Ele não tá procurando um profissional bom. Tá procurando alguém ali pra ocupar espaço. E quando ele falou isso, eu ouvi isso de um português. Então eu falei assim, cara, como que é isso? Ele falou, não, olha, Thiago, deixa eu te explicar uma coisa pra você. A gente precisa de pessoas. Tá precisando de gente na fábrica. Toda semana tá tendo processo seletivo. O que tem de brasileiro e de outras etnias que entram na fábrica e eles mostram trabalho, querem ficar, são compromissados, são demitidos sem justificativa nenhuma, você não tem ideia. E muita gente não fala nada. Por que que não fala nada? Porque os antigos têm voz e não tem ninguém acima deles que pode fiscalizar esses atos. Uhum. Tanto que na semana seguinte a gente soube que 2 pessoas que entraram com a gente foram demitidas por nada, sem justificativa nenhuma. Algumas coisas assim, né, negativas, eu sinto que parece feudo. Em algumas áreas atuam como feudo, realmente. Mas você acha que nós, como comunidade brasileira, estamos fazendo um movimento e auxiliando na transformação disso? Você já teve aí experiências positivas também? Esse foi um trecho da entrevista aqui no Portugal Podcast. Para você assistir isso na íntegra, é só clicar aqui no nosso canal, se inscrever e eu vou deixar marcado aqui esse vídeo. Te espero lá!